Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos hoje uma data interessante e importante, porque isso se fala muito, né? Que Dia das Mães não é só um dia, Dia das Mães é todo dia. Para muitas pessoas isso pode ser uma verdade falsa, falando isso só para fazer média, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que ensinamos as nossas crianças que devem honrar pai e honrar a mãe todos os dias, em todo o tempo, porque há uma grande bênção do Senhor sobre isso na vida dos nossos filhos. Então, todos os dias são dias das mães. Mas é inegável que quando o mundo decide celebrar alguma coisa, eles têm os interesses deles, nós não nos importamos com os interesses deles. Nós podemos aproveitar esses dias para refletir um pouco sobre como temos tratado as mães. Você que tem mãe viva e que talvez não trata tão bem como deveria, é hora de você ficar atento, porque quando você não tem mais o acesso, a oportunidade de estar com a sua mãe, como é o meu caso da Fúvia e da Dalva, hoje nós vamos fazer o nosso almoço dos órfãos, porque nós não temos mais as nossas mães vivas, mas nós vamos celebrar juntos a família e vamos nos alegrar com aquilo que Deus fez nas nossas vidas através das nossas mães. Então eu digo, valorize, aproveite o tempo, honre a sua mãe. Agradeça a Deus pela vida dela. Se ela não conhece a Jesus Cristo, ore pela conversão dela. É muito importante você semear isso. Isso é bênção para a tua vida, além de alegrar o coração dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, hoje o que acontece? Eu estava meditando sobre qual seria então a mãe mais importante que nós encontramos na Bíblia. E é interessante como nós temos uma grande crise para a gente falar desta mãe. Parece que as pessoas acham que nós, os cristãos evangélicos, não gostamos de Maria, o que é uma mentira. O que nós entendemos é que ela tem um lugar tão poderoso e tão especial, que nós queremos que todo lugar poderoso e especial que dizem respeito a quem ela é, sejam verdadeiramente conhecidos, e tudo aquilo que ela não aceitaria que fosse feito com ela, em nome de Jesus, não seja feito. Maria é a mãe de Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo nasceu através de Maria e foi tremenda a escolha, porque o Senhor ele escolheu muito bem quem iria receber o seu Filho unigênito, o seu Filho que é Deus eterno. Jesus é o Pai da eternidade, como Isaías nos fala. Então Jesus se esvazia de ser quem ele era. Ele vai então nascer como um garoto, como um bebê, como nós nascemos através de Maria. E Maria então ela é mãe de Jesus, mas ela não é mãe de Deus, porque Jesus é o Pai da eternidade, e o Senhor Jesus na criação foi usado por Deus para criar um mundo e para criar sementes que geram filhos. Então o próprio Senhor Jesus criou Maria. Então isso tem que ficar muito claro de o que nós cremos pela Bíblia. Mas o que Maria viveu foi extraordinário. Ela foi a mãe mais adequada, mais separada, mais honrada, escolhida por Deus para gerar Jesus. Então nós amamos Maria, nós honramos a sua vida, a sua biografia, a sua história, mas nós não oramos para ela, nós oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus e agradecemos pelo testemunho e pela vida dela. Mas então a Bíblia nos relata o quê? Ensinos que Maria trouxe. E eu quero pegar algumas frases, eu quero pegar alguns momentos da vida de Maria registradas na Bíblia, para que nós possamos nos inspirar nesta manhã e possamos refletir o quanto é sério o papel de uma mãe, o quanto é sério o papel de gerar vida, a vida de Jesus como ela gerou, e o quanto nós somos chamados a gerar a vida de Jesus também. Louvado seja o nome do Senhor. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, eu vou ficar passeando nesse capítulo um pouco a mais, um pouco para frente, um pouco para trás, mas eu recomendo que você leia com muita calma o Evangelho de Lucas. Aliás, eu recomendo que você leia o que a Bíblia fala acerca do nascimento de Jesus. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em Lucas, e principalmente você vai encontrar em João. E João, ele não revela o nascimento de Jesus, ele revela a criação do mundo através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante você entender quem Jesus é, por que o nascimento dele foi tão importante e por que, no caso, Maria foi tão importante, né? O Senhor tem toda a revelação para nós entendermos. Você vai ver lá nos evangelhos que os reis magos nunca foram reis e eles nunca estiveram na estrebaria. Você sabia disso? Você sabia que a estrebaria é uma fraude
no sentido da ilustração que a gente tem. Quem estava lá quando Jesus nasceu foram apenas os pastores. Os magos vieram muito tempo depois e visitaram José e Maria em uma casa. Leia na sua Bíblia, está escrito na sua Bíblia, mas às vezes a gente compra um inconsciente coletivo de informações e não checa pela palavra. Cheque depois, leia na sua Bíblia, você vai perceber isso. Mas não é o que eu quero compartilhar hoje. Eu quero compartilhar com você hoje o seguinte: é fundamental quando alguém prega, ou quando você decide crer em alguma coisa que supostamente é do Evangelho do Senhor Jesus, você leia na sua Bíblia, você confira se o que está escrito é aquilo que está sendo pregado, para que você não caia em coisas que são muito bonitas e fofinhas, mas não tem verdade bíblica. Quando a gente compra coisas por não ler, a gente pode comprar enganos muito mais sérios do que simplesmente entender que os magos nunca estiveram na estrebaria. Mas aqui então, eu vou começar a ler a partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes quando as pessoas foram visitadas por anjos, elas ficaram aterrorizadas e ficaram perturbadas, porque foram visitadas por um anjo, por anjos. Jesus, quando ele aparece para João, já no Apocalipse capítulo 1, João que conhecia Jesus, quando Jesus se apresenta diante dele, João cai como morto. Maria não ficou impactada porque ela estava diante de um anjo. Ela ficou perturbada por causa da palavra daquele anjo. Não é interessante? Ela não ficou preocupada que tinha um anjo falando com ela. Ela quase que achou normal, talvez porque ela tivesse muita comunhão com Deus, talvez que ela fosse alguém que orasse muito, que buscasse o Senhor, e com certeza ela fazia isso para ser uma pessoa escolhida para gerar Jesus. O fato é que ela não ficou impactada com o anjo, mas ela ficou impressionada com aquela palavra que ele lhe deu. E é tremendo porque nesse momento aqui, mais do que Maria estar sendo avisada de que Jesus iria nascer através dela, e isso é muito importante, na verdade ela não tinha ideia que naquela conversa, naquela fala, naquela promessa, ela estava abrindo as portas para que toda a humanidade, a partir daquele nascimento, fosse impactada com a realidade do nascimento de Jesus Cristo e com a possibilidade da existência da salvação pela graça, por meio da fé. O que estava começando naquele momento diante dela, e ela estava entendendo então que ela ia ficar grávida sem ter tido relação sexual com seu marido, não era só a coisa mais importante, embora para ela já fosse extraordinário o suficiente, mas é que o extraordinário o suficiente na vida dela gerou o extraordinário impossível dela compreender naquele momento, que é tudo o que o Senhor iria fazer através do nascimento de Jesus, através de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, aqui o que já estava acontecendo não era só o nascimento sobrenatural de Jesus, o que estava acontecendo aqui agora era preparação do Evangelho da graça, poderoso para salvar todo aquele que crê em o nome de Jesus. Então eu digo para você, se o Senhor tem alguma coisa extraordinária que Ele fala para você, eu tenho falado para você, você pode achar extraordinário para a sua própria vida nesse momento, mas eu quero dizer que você não tem ideia do que pode vir a ser muito além do que simplesmente Deus tocar a sua vida, do que simplesmente Deus falar com você, do que simplesmente Deus fazer algo extraordinário em você, porque Ele tem sempre algo muito maior do que o que nós podemos compreender ou esperar. O Senhor reina, o Senhor é grandioso e glorioso, mas naquele momento era extraordinário viver o que ela estava vivendo. Por quê? Não sei se todos têm por claro, mas naquele momento Maria não era casada com José. Ela estava desposada, ela estava comprometida. Então havia um dote que havia sido pago, mas eles ainda não iriam deitar, não iriam consumar o casamento até a data agendada. Então naquele período entre eles acertarem e eles efetivamente consumarem o casamento, havia um tempo. O tempo que José estava preparando então a sua casa e tudo mais.
Então veja, nesse momento, Maria jamais poderia ter ficado grávida. Se eles não podem ter sexo, se ela não pode ter sexo com outros homens, como é que ela parece grávida? E nós nem sempre entendemos a pressão social que caiu sobre Maria quando ela parece grávida. E aí aquela coisa, pela época da lei, se o José chegasse e denunciasse, olha, ela está grávida e não é meu filho, Maria tinha que ser apedrejada até a morte como adúltera. Então olha o peso que estava sobre ela naquela situação. E José, então ele decide não infamar Maria, ele fala, eu vou embora e deixa ela ficar com quem quis ficar, que assuma o filho. Ele vai abandonar Maria, não porque ele estava irritado com uma suposta traição, mas ele não entendeu o que estava acontecendo, procurou o melhor caminho para deixar Maria em paz. Mas aí o anjo do Senhor aparece para José e fala, José, fica tranquilo, não se preocupe em receber Maria como tua esposa, porque o que está nela é do Espírito Santo de Deus. Agora Maria recebeu o anjo, e o anjo explicou o que ia acontecer, ela fica grávida. O José recebeu o anjo, e o anjo explicou para José o que estava acontecendo, mas a sociedade não foi visitada pelo anjo. A sociedade ficou pensando que aquilo era algo abominável. Como é que eles tinham ousado quebrar os códigos morais, os códigos éticos daquela vida? Havia uma grande pressão sobre Maria para receber alguma coisa do Senhor tão grandiosa e tão fora do normal. Muitas vezes você recebe da parte de Deus alguma palavra, alguma direção, e você decide andar de acordo com a direção do Senhor na sua vida. E talvez naquele primeiro momento pareça uma loucura para as pessoas que olham para você, falam, mas como você está fazendo esse propósito? Como você crê que Deus vai te levar a esse lugar ou a essa situação? Como você pode crer que Deus está preparando algo assim para a sua vida? Como você pode ousar contrariar a lógica gospel, a lógica cristã e achar que Deus tem algo tão especial para você assim? E muitas vezes, muitos de nós amarelamos na nossa fé, quando nós não perseveramos diante de algo grandioso que Deus está fazendo no nosso coração. Eles perseveraram contra a pressão. José creu contra até a lógica dele. Ele creu que ela era fiel a ele, ele creu que ela estava grávida, embora virgem, e ele recebeu então Maria como sua esposa. Então nesse momento o que estava acontecendo, mais do que, ou além de, extraordinariamente Jesus ser gerado em Maria, estava começando o Evangelho de Jesus Cristo. Você está sentado aqui hoje porque Maria recebeu essa gravidez, porque José cumpriu a parte dele. Então não acabou quando Jesus morreu e ressuscitou, mas continua ainda milhares de anos depois. E não somente continua milhares de anos depois, como solucionou e cumpriu profecias de milhares de anos antes. Desde o jardim do Éden, Deus falou o quê? Que vai vir o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Estava pregado, profetizado desde a fundação do mundo. É por isso que a Bíblia fala do cordeiro que foi morto e preparado para morrer. Desde a fundação do mundo, o Senhor sempre teve revelação, o Senhor sempre teve solução para toda a humanidade, independentemente de se discutir se uma religião é anterior ou posterior. O cristianismo pode ter vindo 2000 anos atrás, mas a palavra de Deus veio 6.000 anos atrás, no Éden, quando o pecado entrou no mundo. Nós precisamos entender que Jesus veio, como a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, e Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. O que aconteceu antes e a eternidade anterior, Jesus, o Pai da eternidade, se consuma agora no nascimento de Jesus através de Maria. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu. Nós 2000 anos depois, a eternidade posterior é impactada pela verdade de que Jesus veio no centro, veio na convergência, veio na data que o Senhor preparou na sua infinita sabedoria para cumprir a sua palavra e para alcançar todos aqueles que nele creem. O segundo aspecto que eu quero aqui ver com você, está aqui no próprio Evangelho de Lucas capítulo 1, e eu vou ler aqui a partir do versículo 32. Esse, Jesus, será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre e sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será possível isso? Porque eu não tenho relação com homem algum, como eu acabei de explicar. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de descer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então veja, agora começa o Senhor então, através do anjo, a revelar para Maria a grandiosidade do que estava acontecendo. Até agora ela tinha uma palavra, e agora ela começa a entender a grandiosidade. Não era só que ela ia ficar grávida sem ter relação sexual, é que agora ela era grávida do Filho do Altíssimo. É que agora ela era grávida de alguém que viria mudar a história. E ele começa então a explicar para ela o seguinte: como é que vai ser esse negócio? Como é que vai acontecer essa gravidez? Como é que isso vai ocorrer na sua vida? E o anjo diz: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe de uma coisa? Isso continua acontecendo ainda nos nossos dias. Nós precisamos ser envolvidos pelo poder do Altíssimo. Precisamos que o Espírito Santo nos envolva. E porque ela obedeceu e creu, e porque Jesus veio, e porque o Espírito Santo foi derramado, como Jesus disse que faria, ainda hoje o Espírito Santo vem sobre a sua vida, e ele te engravida de projetos, e ele te engravida de sonhos, ele te engravida de soluções, ele te engravida de um desejo de falar quem ele é para todo aquele que está ao seu redor. Ele te enche de poder para cumprir um propósito eterno, para cumprir um chamado, para cumprir algo que ele espera de você e só de você, porque cada um de nós temos algo extraordinário que Deus quer que nós façamos em nome dEle, e que tem que ser tão extraordinário para que as pessoas olhem para nós e falem: é impossível você fazer isso, como era impossível para Maria engravidar, mas tudo é possível que crê, tudo é possível para Deus. Se o Senhor está visitando a sua vida, está marcando o seu tempo, está te chamando para algo extraordinário, está falando: levanta, sai de onde você está, faça o que eu quero que você faça, receba esta palavra, receba esta unção, porque o Senhor chamando você para algo, Ele vai te envolver, Ele vai te capacitar, Ele vai transformar a sua vida, vai operar no seu interior, mesmo que a sociedade diga não, porque se é de Deus vai permanecer, porque se é de Deus vai se estabelecer, e o Senhor será louvado e glorificado a partir disso, que foi exatamente a confissão dela no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe o que acontece quando Deus te coloca algo para fazer? Você precisa decidir que se cumpra em mim. Se é a palavra do Senhor, eu recebi a palavra do Senhor, que se cumpra em mim, apesar das dificuldades, apesar do confronto e do conflito, apesar do que vão pensar de mim, apesar do que pode me custar, eu recebo esta palavra. Já recebeu a palavra do Senhor assim? E nós temos que perseverar nela? Nós temos que crer que é verdade? Se não fosse assim, nós não estaríamos reunidos aqui hoje. 8 anos atrás parecia muito estranho pensar que Deus ia fazer alguma coisa. Muita gente... Mas nós cremos, nós perseveramos. O que Deus quer fazer através da sua vida? Qual é o chamado dele para você? O que o Espírito Santo já falou no seu coração, em pregações, ministrações, no seu devocional, através de pessoas que trazem palavra profética, e eu louvo a Deus pelo ministério profético dessa igreja. Muitas palavras que eu recebi aqui me encorajaram ao longo desse tempo, e ainda mais, e ainda o que virá. E se a gente vai para a lógica é: Maria não pode ficar grávida, Jesus não pode vir, ponto. Simples, assim, fácil, né? Super conveniente. Escuta, eu não posso ficar grávida, eu não tive sexo, então acabou, pronto, é verdade, fácil. Eu não posso servir a Deus dessa maneira, eu não sou pregador, eu não canto, eu não prego, eu não posso investir, eu tenho dificuldade de dinheiro, eu tenho pouco recurso, tenho pouco relacionamento, tenho incapacidade, você tem 1 milhão de explicações para você de por que você não pode fazer. E as explicações, elas têm todo o poder na vida das pessoas, quando elas confiam e concordam com as limitações. Mas o Senhor não está falando de limitações, está falando do poder. Quando você crê, você permite que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida e gere algo, e estabeleça algo. E a sua confissão é: eu estou aqui, eu aceito, eu creio, que se cumpra em mim o que o Senhor está falando, que se cumpra em mim essa cura, que se cumpra em mim essa experiência, que se cumpra em mim esse ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas versículo 46 ainda do capítulo 1.
Como é que Maria entendeu quem era aquele bebê? Isso é muito importante para você entender. Versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aleluia. Maria era uma mulher, ser humano como eu e como você. Ela também estava condenada ao pecado, e pelo pecado, à morte e à separação eterna. Por conta do pecado, separada de Deus. Maria também precisava de um Salvador. A diferença é que neste caso, o Salvador estava nascendo dela. Aí você fala, Haroldo, mas como é que é possível ter tido esse entendimento, né? Não tinha pregação naqueles dias. O anjo falou com ela, mas vamos pegar o que o texto nos diz. Quando o anjo falou, Maria, eis que te digo, você vai ter um bebê e o seu nome será Jesus. Não é igual o anjo chegar hoje e falar para minha mãe, dona Zeneida, falar, seu filho se chamará Haroldo. Até porque é difícil chamar Haroldo quando você é pequenininho, quando você tem 3 anos, 4. Como é que você chama? Aquelas criancinhas tudo fofinhas. Haroldo. É um nome complicado de falar para uma criança, né? Mas ele não estava falando de um nome comum, ou de um nome que na nossa cultura é simplesmente um nome, mas naquela cultura os nomes diziam quais eram os nomes da família, e os nomes diziam o significado do nome, carregava uma revelação de quem os pais queriam profetizar que aquela criança seria. Isso aconteceu, por exemplo, com a mãe de João Batista, não é? A gente viu que a Isabel estava grávida, e ali na família dele, leia também, está aí no Evangelho de Lucas, mas era um absurdo, porque o Zacarias, o pai de João Batista, estava lá servindo no ministério do sacerdote dele, se atrapalhou com o anjo deu uma palavra para ele diferente de Maria, ele não acreditou, porque ele não acreditou, o anjo ficou bravo com ele, então você vai ficar mudo, não vai falar nada, e ele saiu de lá assim, oi? Até nascer o seu filho. Então veja, a incredulidade paralisa coisas. Não vou pregar sobre isso, mas a incredulidade muitas vezes trava a nossa possibilidade de falar. Não estou dizendo que Deus vai te deixar mudo, mas eu prefiro que você não ouse duvidar de coisas que Ele fala, do que você correr o risco dele fazer alguma coisa para você pela sua incredulidade e eu pela minha. Mas enfim, Zacarias, quando ele vai então, nasceu o João Batista, que o anjo tinha falado que ia chamar João, a família reunida, Zacarias mudo, e a mãe fala, vai chamar João. Mas como vai chamar João? Não tem João na família. De onde que vem esse nome? E começa aquela celeuma, e naquela hora João Batista é profetizado por Zacarias, seu pai, fala, vai chamar João. E qual era a questão de chamar João? É que João significa Jeová é doador. É o presente de Jeová. João é o presente de Deus. Por que João era o presente de Deus? Por que João significava que Jeová é doador? Porque João iria anunciar que Deus estava dando o seu único filho, Jesus Cristo, que havia de nascer. O João foi dado como um profeta para preparar os caminhos do Senhor. Então o seu nome já tinha um sentido e não podia ser Zacarias como o nome da família, mas tinha que ser João, embora não tivesse nenhum outro. Por quê? Porque a partir daquele momento, 6 meses antes de Jesus nascer, Deus mandou João Batista nascer, para que ele antes de Jesus pudesse preparar o caminho para o Senhor. E qual é o nome de Jesus? O pai dele era José. O normal seria que fosse José alguma coisa José, não é assim? Essa era a lógica, mas o nome de Jesus é Yeshua. E o nome de Jesus significa Jeová é Salvador, ou Jeová tem salvação, louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus era uma profecia. Ele porás o nome de Jesus porque Ele salvará o seu povo do pecado deles. E agora Maria, ela confessa o quê? O Senhor é o meu Salvador. O Senhor trouxe salvação para mim. Eu também preciso de salvação. Eu estou gerando Salvador, mas eu preciso da salvação que vem de Deus através de mim, através da vida dele. Não é tremendo isso? A salvação veio através de Jesus, e a salvação veio através da obediência de Maria, de receber aquele desafio de gerar Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo virgem. Então, nós vemos aqui que através de Maria, através de José, vem Jesus. E aqui nós temos o poder do seu nome.
não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Mas salvos do que, Haroldo? O inferno é aqui. O inferno é a minha vida. O inferno é a minha casa. O inferno é meu trabalho. O inferno é Pontinhos. E muitas pessoas não têm a menor noção do que seja o inferno. Outras pessoas falam, eu estou aqui no trânsito, estou aqui pagando os meus pecados. Eu estou com uma dívida, estou pagando os meus pecados. Eu, Pontinhos, estou pagando meus pecados. Meu querido, minha querida, você não tem a menor ideia do que significa pagar pecados. Você não tem a menor ideia do que seja inferno, a não ser pela revelação da Bíblia. A Bíblia fala muito mais até de inferno do que de céu. A Bíblia fala muito mais de o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Nós todos morremos nesse corpo físico porque nascemos no pecado, a partir do pecado de Adão. Todos nós nascemos pecadores. Não é que nós pecamos e nos tornamos pecadores, nós somos pecadores de origem, por isso pecamos. Eu sempre brinco, pega 3 criancinhas bonitinhas, fofinhas, gostosinhas, põe elas sentando, brincando, dá um brinquedo para cada uma, tudo bem. Agora tira 2 brinquedos, deixa um só para você ver se não começa a Primeira Guerra Mundial entre bebês. É meu. É meu. Não é? Não, por que não? Assim que entende, já rejeito. Não, e ninguém ensinou isso para você. Como é que pode? Porque aqueles bebês tudo fofinho, guti-guti, eles já nascem com pecado. E assim que puderem, assim que tiverem uma contrariedade, vão manifestar isso. Porque precisam de um Salvador. O Senhor Jesus é salvação. Jeová é salvação. Mas o que acontece é que, por que Ele decidiu? Você imagina, Deus no céu, com seu Filho, Espírito Santo, os anjos, aquela glória, aquela autoridade, aquela paz, aquela coisa espetacular. A gente não consegue imaginar o que é o céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos alcançar o que é o céu de fato. Aí chega um dia, não o dia do céu, o dia da terra, em que Jesus precisa sair do céu, se despir da sua glória, deixar a companhia do Pai, deixar aquele prazer daquele lugar que Davi, na sua revelação, disse que na tua presença há delícias perpetuamente. O céu é um lugar inimaginável. E Jesus desce. E Ele vai viver naquele lugar. De cara já nasce na estrebaria. De cara já nasce num povo que está debaixo do jugo do Império Romano. Você já viu aqueles filmes que passam perto do Natal, assim, o Império Romano, o pessoal tudo legal, tratava todo mundo bem, na boa, né? Não, você não tem dinheiro para pagar o imposto, fica frio, tudo certo, aí dá um jeito, né? Você já viu esse filme assim? Aquela opressão, aquela coisa tensa. Não tem banheiro naquelas casas. Não tem geladeira naquelas casas. Não tem banho quente naquelas. Você já viu as casas daquela época assim? Seu Jesus, Ele sai e vai lá. Não só Ele vai lá, como Ele é o mais rejeitado de todos os homens, a Bíblia fala isso. Ele foi desprezado, porque sabiam que ele tinha nascido de um nascimento esquisito. Quando ele foi fazer milagres, estava fazendo milagre, ele chegou em Nazaré, ele fez poucos milagres, por causa da incredulidade daquele povo, que fala, isso aqui não é filho de José, não é filho de Maria, não estão seus irmãos aqui entre nós? José e Maria tiveram 3 filhos, ou 4 filhos, e mais meninas, a Bíblia não diz quantas, eles tiveram outros filhos, continuaram o casamento normal. Ou seja, ele é normal, quem que ele pensa que ele é para vir fazer milagre aqui? Ele fez poucos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade daquele povo. E não só isso, como agora ele vai ser entregue aos religiosos, entregue ao Império Romano, e ele não somente isso, ele que não tem pecado, vai morrer aquela morte horrorosa na cruz. E aquela morte horrorosa na cruz, ela é horrorosa por si só. Quando a gente vê nos filmes, eles são muito adocicados. Veja o filme do Mel Gibson, ali dá uma ideia mais clara e mais forte do que é realmente a morte de cruz. Mas o problema de Jesus não era só a morte física de cruz, o sofrimento físico de cruz, mas o sofrimento espiritual de Jesus, porque Jesus levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Jesus levou sobre si as suas dores, as minhas dores, o castigo que nos traz a paz. Então, toda falta de paz, ansiedade, angústia, medo, tudo que é o oposto de paz, Jesus levou sobre si também. Enquanto ele está lá na cruz, morrendo aquela morte, eu sempre falo para você, os soldados romanos, você, Jesus, desce daí. Que vontade que eu ia ter de falar, eu vou descer e vou acabar com tudo isso. Ele podia, não podia? Fácil. Mas fulminava os caras do jeito mais assim, mas nem filme de Hollywood, quando vai vingar do principal vilão que corta o cara em pedacinho, seria algo tão horroroso como que Jesus tinha poder para fazer. Mas ele ficou lá por quê? Por amor a você e a mim, amor por toda a humanidade. Mas o sacrifício dele só é suficiente para aquele que nele crê. Por que Jesus fez isso? Porque ele entende o que é o inferno.
ele entende o que é o inferno. Ele entende do que ele veio livrar quem nele crê. Nós não entendemos. O diabo tem um departamento de marketing fantástico, que eu já preguei para pessoas que falaram, eu quero ir para o inferno, porque lá tem samba, tem mulherada, tem cerveja de final de semana, e eu quero curtir a vida, o céu é um lugar tão sem graça. Eu quero ir para o inferno, o céu não me atrai. Você consegue entender a revelação confundida dessas pessoas? Mas pensa no que Jesus fez. Se tivesse outra alternativa, se tivesse outro caminho, se tivesse outra maneira de alguém ser salvo, você acha que Jesus ia para a cruz? Não, Deus dá outro jeito. Não tinha outro jeito, não tem outro jeito, não haverá outro jeito, segundo a Bíblia, só através de Jesus. Por isso ele fez o que ele fez. Jesus, Jeová é salvação. Maria entendeu isso. E ela falou, ele é o meu Salvador. Minha alma se alegra. Meu espírito, ela entendeu quem ela era, corpo, alma e espírito. A revelação veio, ela entendeu o que ela estava fazendo ali. E ainda mais, Lucas, capítulo 1, versículo 49, onde estamos? 48. Porque contemplou, é isso? 48? De Lucas 1? Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A partir dali, todo mundo iria considerar Maria bem-aventurada, não é verdade? Quantas orações, declarações de fé são feitas assim? Todos reconhecem isso. E ela é bem-aventurada porque, apesar de ser humilde, ela reconheceu essa palavra de humildade na sua insignificância. Ela foi então reconhecida na sua humildade, a humildade da sua serva. E desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E é verdade. Só que veja, em Cristo, não é apenas Maria que pode ser bem-aventurada, mas você pode ser bem-aventurado. Como é que eu posso dizer isso? Vamos aqui no Evangelho de Lucas ainda, avançar para Lucas 11, versículo 27 e 28. E nós vamos ver que Jesus agora ele expande este conceito a partir de Maria. Jesus tinha acabado de fazer algo tremendo, tinha expulsado demônios, estava tremendo o que estava acontecendo. E enquanto isso aconteceu, chega uma mulher até Jesus e fala, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, então essa mulher falou para Jesus, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Então olha que coisa tremenda. A profecia de Maria se cumpre 30 anos depois, 32 anos depois, mais ou menos o ministério de Jesus já estava estabelecido. E aí o que acontece é isso, Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Chega essa mulher e fala, bem-aventurada que te gerou, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Mas olha o que Jesus diz para ela. Jesus, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Se ouve a palavra do Senhor e guarda, você é bem-aventurado. Alguém vem através de você e ouve a palavra de Deus através da sua vida, é bem-aventurado. Da mesma maneira que Maria foi bem-aventurada por gerar Jesus, você será bem-aventurado por gerar a palavra do Senhor na vida de alguém. Você será bem-aventurado por receber a palavra do Senhor, porque esta é a maior bênção que veio. Não apenas Maria ser bem-aventurada porque gerou Jesus, mas você e eu sermos bem-aventurados porque Jesus foi gerado por Deus em nós. E agora nós temos salvação pela graça e por meio da fé. Concluindo então, voltando para Lucas capítulo 1, versículo 49. Por que Maria engrandeceu o nome do Senhor? Porque o poderoso me fez grandes coisas. A vida de Maria foi mudada definitivamente. Ela acompanhou toda a trajetória de Jesus, até os 30 anos, quando ele não fez nada no seu ministério público, nada registrado, a não ser quando ele tinha 12 anos, que ele estava lá discutindo com os senhores da lei, não é isso? E depois ele vai se manifestar então a partir de João Batista, preparando o caminho dele, para que ele agora aparecesse para pregar. Já falamos aqui, ele foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, venceu a tentação no deserto, começou o seu ministério, e tudo isso Maria estava acompanhando. Há momentos em que ela aparece chegando na casa que Jesus morava, há momentos em que ela é citada de passagem, mas não há mais nada, a não ser quando ela prega nas bodas de Caná da Galileia. Ela juntou aqueles homens que não sabiam o que fazer com o vinho, ela pregou um sermão tremendo, virou para eles e falou, façam tudo o que ele vos disser. Louvado seja o nome do Senhor.
Ela pregou Jesus como o Senhor, o que ela declarou aqui na origem. Que mulher extraordinária! Mas ela está ali aos pés da cruz, quando Jesus vai ser crucificado e morto. E ela está lá presenciando aquilo. Os discípulos tiveram medo, os discípulos fugiram dele, os discípulos fugiram daquela situação, mas ela estava lá. Não apenas ela estava lá, como ela estava junto com as mulheres na porta do sepulcro, quando Jesus enviou Maria Madalena para pregar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Você está entendendo isso? Quem estava lá era Maria Madalena, não era Pedro, não era João, não era Tiago, não era André, Maria Madalena. Maria estava lá. E nós podemos perceber que ela acompanhou o ministério de Jesus até que ele foi embora, porque na turma que estava esperando em Pentecostes, ela também estava lá. Grandes coisas fez o Senhor em mim. O poderoso me fez grandes coisas. Tremendo isso. Aí continuando, versículo 39, 45. Eu quero ler o 45 por causa do tempo. Versículo 45. Ela diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meu querido, minha querida, Maria é uma mulher extraordinária. Maria, uma mulher escolhida a dedo por Deus, tanto quanto José foi um homem escolhido por dedo por Deus, porque José adotou Jesus como filho. José influenciou a vida de Jesus, mas Maria, muito mais o seu papel, ela foi muito importante, e nós reconhecemos isso. E nós, como cristãos, nós temos que entender que querer desqualificar Maria é um grande erro que a igreja evangélica pode cometer. Nós não colocamos Maria como deusa, mas nós colocamos Maria como uma mulher extraordinária. Nós não oramos para Maria, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer a importância e a excelência da sua vida para, entre tantas mulheres daquela geração, ela ser escolhida para cumprir a profecia. E entenda uma coisa, não é que quando chegou a hora de Jesus nascer ou ser gerado, aí Deus falou, manda os anjos vão lá, procura, vê como é que são as mulheres que podem ser a mãe de Jesus. Não, Deus teve todas as coisas preparadas sempre, desde a eternidade. O Senhor governa a história, o Senhor nunca foi pego de surpresa, o Senhor nunca é pego de surpresa na sua vida com uma situação que agora tem que sair correndo para fazer alguma coisa. Meu Deus, o Haroldo está num problema lá, e o que eu vou fazer agora? Anjos, vamos fazer alguma coisa daqui para frente. Não, ele já tem a resposta preparada, ele já tem o recurso pronto, ele já tem tudo prontinho, só precisava eu orar e eu acessar o que ele tem para mim. É assim que o Deus se move. O que você precisa de resposta, ele não tem que sair correndo fazendo agora, já fez, já está pronto, já está preparado. Você está entendendo isso? Ou seja, quando Jesus ia nascer, ele já conhecia Maria desde quando ela estava na barriga da mãe dela. Não é isso que a Bíblia fala? Davi, Salmo 139, enquanto eu estava substância sem forma no ventre da minha mãe, todos os meus dias te foram conhecidos. Deus sempre teve a Maria pronta. Deus acompanhou a vida da Maria. A curta vida da Maria até ela engravidar, porque provavelmente ela era adolescente, um pouco mais de adolescente, como era o costume daquela época para casar. Tudo isso revela o quê? A obra de Deus em seu favor. Não é só a obra de Deus em favor de Maria, mas é a obra de Deus em seu favor. Porque Deus sabia que você estaria aqui hoje ouvindo, que você estaria na internet hoje ouvindo. Deus sempre soube todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Não há um confronto de Deus e o diabo. O diabo não tem cacife para ser o antagonista de Deus, porque Deus ele é eterno e o diabo foi criado. O diabo luta contra a nossa alma, contra a nossa mente, contra a nossa existência. Essa é a luta real. Então Deus sempre soube todas as coisas, nunca houve impedimento. Mas veja, através de Maria, Deus gera Jesus. Através de Jesus, Deus oferece salvação. Salvação pela graça, por meio da fé. Salvação não para você mudar de religião e virar crente ou virar evangélico, mas salvação para você em Cristo ser feito filho de Deus. Deus não fala de religião, Deus fala de filiação. Deus não fala de igreja, Deus fala de família. Família da fé, ser feito filho de Deus.
Não adianta nada a gente ficar discutindo sobre Maria, se o nosso foco não for falar acerca de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem você pensa que Jesus é? Quem você crê que Jesus é? Se você nunca teve uma experiência com Jesus, nesta manhã eu quero te convidar a falar, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa entender o plano de Deus, o amor de Deus por você, o propósito de Deus, porque Jesus saiu de onde ele estava para nascer através de Maria neste lugar. Você precisa abrir o coração para que Jesus entre na sua vida e transforme todas as coisas. Ele é a verdadeira paz. A paz que Deus dá não é a paz de resolver todos os conflitos, porque nesse mundo nós vamos ter aflição, porque esse mundo não é justo, e o propósito de Deus não é que esse mundo seja justo. Ele sabe que não é, ele vai julgar este mundo em algum momento, mas é paz mesmo no meio da tribulação, é uma paz que não é resolver tudo, é uma paz que enquanto tudo não é resolvido, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Deus tem para mim. Essa é a verdade do Evangelho, mas principalmente paz com Deus. A grande questão que todo mundo viveu na pandemia é: caramba, o cara estava aqui ontem, adoeceu e morreu. Nós nunca vimos algo tão sério e tão dramático assim, não é verdade? Pessoas próximas a nós morreram. E muitos de nós queremos viver como se fôssemos eternos e não somos, vamos morrer um dia. E se nós não temos paz com Deus, nós não estamos prontos para a morte. Alguns escondem, ignoram, fazem de conta que tem algum fundamento que lhes dê segurança para o que vem depois. Mas a única segurança real que satisfaz a nossa alma é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Deus sabe como nós funcionamos. Deus quer nos dar esta libertação, em nome de Jesus. Esse é um lado. O outro lado é: o que você que é de Jesus tem feito com aquilo que Deus quer que você faça? O preço a pagar, a tomar posição. E falar: eu creio, eu mudei, agora eu sou assim. Louvado seja o nome do Senhor. Como Maria, nós queremos dizer que se cumpra em nós e que venha sobre nós o poder do Altíssimo e nos envolva, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça um instante, vamos orar. Eu quero, por favor, pedir que você reflita sobre isso. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, e se você entendeu o que eu estava falando agora há pouco, eu quero dizer para você que os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Não me importa que boa pessoa que você seja, você pode ser uma pessoa maravilhosa, e eu vejo aqui que nesse salão só tem pessoas maravilhosas e pessoas que merecem muita coisa e não merecem outras tantas. Todo mundo muito bom. Mas a nossa bondade, nossas obras não são suficientes para agradar a santidade de Deus. O padrão de Deus não é o quão bom você é, porque você de vez em quando erra, você de vez em quando você conta uma mentirinha de passagem, você de vez em quando diz que você não está, você de vez em quando fica com raiva de alguém, você de vez em quando fica frustrado com alguma coisa, você de vez em quando erra com as pessoas, e está tudo bem, está tudo certo, mas entenda que isso é um pecado tão horroroso diante de Deus como alguém que mata pessoas. Porque a santidade do Senhor, ela é muito mais alta de régua do que a nossa régua. Nós somos muito condescendentes, principalmente conosco. Nós achamos que está tudo bem quando chegar naquele dia e morrer, chegar diante do Senhor e falar: legal, vem aí, tudo bem, vamos conversar. Não tem conversa diante do Senhor lá. Deus é bom desse lado, porque Ele provê a salvação para todo aquele que nele crê. Mas lá de lá Ele vai exercer a sua justiça. E a pergunta na porta do céu é simples: você recebeu o meu filho? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A palavra de Deus é séria, porque Deus é sério. Deus é amor, mas Deus é justo. E a justiça de Deus se expressa em que Ele é justo com Jesus. Se tivesse outra maneira dele chegar naquela hora e salvar alguém, Ele jamais mandaria o seu próprio filho passar o que Jesus passou. Ele jamais mandaria Jesus viver na cruz e morrer na cruz o que Ele experimentou. Se Deus pudesse chegar na última hora e falar: todos os caminhos levam a Deus, vem aqui, não importa o que você fez, se você acreditou, não acreditou, qualquer lugar que você teve, qualquer coisa que você acreditou, está tudo bem. Não estará tudo bem. Aqui pode até fazer de conta que está, mas naquele dia diante do Senhor não é assim. É só através de Jesus. Eu quero perguntar para você que está aqui hoje conosco: se você tem o desejo de conhecer mais sobre Jesus, eu queria pedir que você levantasse a mão, porque eu quero conversar com você, quero pôr alguém para explicar mais Jesus para você. Tem alguém aqui hoje que quer conhecer mais sobre Jesus, esse Jesus que nasceu de Maria, esse Jesus que nasceu de uma virgem, esse Jesus que é o Salvador, esse Jesus da Bíblia? Se alguém quiser conhecer mais sobre Jesus hoje, levanta sua mão, eu quero orar com você, quero orar por você. Amém. Estou vendo, glória a Deus. Mais alguém? A questão mais importante desta vida é conhecer Jesus. Tudo nessa vida tem solução, menos a morte sem Jesus.
Mas eu quero também falar com você que já conhece Jesus. Você está dizendo que se cumpra em mim, segundo a tua palavra, que o poder do Altíssimo me envolva, para que eu seja útil e frutífero, para que as minhas limitações do que eu acho, do que eu penso, do que disseram para mim, todas essas limitações caiam por terra em nome de Jesus. Se essas limitações estão paralisando o teu chamado, se essas limitações estão paralisando o seu ministério, você está perdendo o melhor desta vida. Não é só Maria que continua sendo chamada bem-aventurada até hoje, mas você poderá ser chamado de bem-aventurado na sua vizinhança, na sua família, aonde você está. Você está enterrando os seus dons e talentos, você está com tudo parado na sua vida há muito tempo e não faz nada para o Senhor, porque um dia aconteceu alguma coisa. Às vezes não é nem coisa ruim, às vezes é coisa boa. Às vezes veio uma conquista, veio uma vitória, até às vezes veio uma bênção. Mas isso te impediu de continuar servindo a Deus. Você foi curtir a bênção, foi curtir o presente. Você foi viver aquela realidade. Puxa, que alegria, e não faz mais nada para Deus. Não faça isso. Em nome de Jesus. É tempo de você romper com o que te limita. É tempo de você vencer o que te paralisa. Em nome de Jesus. E diga para o Senhor já falou comigo. Normalmente a gente sabe. Dificilmente um profeta chega para você e fala uma coisa que você não sabe. Mas o profeta chega e fala para você o que no fundo você sempre soube. Você só achou que era grande demais ou difícil demais, ou exigiu muito da tua vida, e aí você não fez nada. Se você tem uma palavra assim no seu coração, e hoje você quer dizer diante de Deus, que se cumpra em mim segundo a tua palavra, que se cumpra em mim segundo o seu chamado, que se cumpra em mim segundo o teu propósito. Se isso aquece o seu coração nesse momento, eu vou te pedir, fica de pé onde você está, eu quero orar por você. Que se cumpra em mim o seu chamado, que se cumpra em mim a tua palavra. Eu não vou mais ficar paralisado. Eu não vou pensar que eu não posso engravidar só porque eu sou virgem. Glória a Deus. Que se cumpra em mim. Então ore comigo, você que está em pé, diga: Senhor, eu tenho uma palavra do Senhor. O Senhor já falou comigo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu já ouvi o teu anjo quando ele falou comigo. Pode parecer difícil. Pode ser que eu tenha que perdoar pessoas. Pode ser que eu tenha que deixar algum conforto. Mas eu digo nesta manhã, que se cumpra em mim segundo a tua palavra, que se cumpra em mim o que o Senhor tem para mim. E eu oro então em nome de Jesus, para que venha sobre mim o Espírito Santo, que o poder do Altíssimo me envolva e gere em mim e multiplique em mim o que já foi gerado, que me leve a um lugar mais alto, a um lugar mais profundo com o Senhor. Que as pessoas possam me chamar bem-aventurado, porque recebi a palavra, porque guardei a palavra, e porque a palavra vai frutificar na minha vida, na vida daqueles ao meu redor, e todo o propósito que o Senhor tem para mim e através de mim se cumpra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. Amém.